Nossa devocional desta manhã, nós vamos fazer uma leitura bíblica em João 3. Farei a leitura dos versículos de 16 a 21. João 3, versículos 16 a 21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. A passagem de João 3,16 nos fala que Deus amou o mundo, e por isso enviou o seu Filho unigênito para salvar. A sequência do texto dá a entender que essa salvação, ela não é para todos. Uns estão perdidos, outros são salvos. O texto diz que Jesus veio, Jesus é luz, mas muitos homens amaram mais as trevas do que a luz. A separação que é colocada aqui é entre os que se achegam à luz e os que se afastam da luz. E a definição é: os que aborrecem o mal, os que fazem o bem. Aquele que pratica o mal, aborrece a luz. Quem pratica o bem ou pratica a verdade, aproxima-se da luz. Jesus Cristo morreu para nos dar esse privilégio de poder nos aproximarmos da luz, em receber Jesus no nosso coração. E a nossa vida, então, ela é uma vida de busca e aproximação de Deus, de conhecer a Deus, de andar nos seus caminhos. Por isso que nós, depois que encontramos a luz, mais andar atrás das trevas, porque quem anda atrás das trevas está desprezando, aborreceu a luz. Mas nós andamos em Jesus, nós estudamos a palavra de Deus, nós buscamos a Jesus. E uma comparação da vida com o rio é uma forma interessante de a gente pensar na vida. Essa comparação foi feita por um escritor chamado Barry Stevens. O livro dele é Não Apresse o Rio. Então ele fala da vida como um rio. Eu vou ler um trechinho bem curto aqui do que ele diz. O rio corre sozinho, vai seguindo o seu caminho. Não necessita ser empurrado. Para um pouquinho no remanso, apressa-se nas cachoeiras, desliza de mansinho nas baixadas, precipita-se nas cascatas, mas no meio de tudo isso, vai seguindo o seu caminho. Sabe que há um ponto de chegada, sabe que o seu destino é para frente. O rio não sabe recuar, o seu caminho é seguir em frente, é vitorioso, abraçando outros rios, vai chegando ao mar. O mar é sua realização, é chegar ao ponto final e ter feito a caminhada.
é ter realizado totalmente o seu destino. Então percebe que esse texto que nós lemos está bem relacionado ao que eu disse há pouco, né? A vida do cristão é como este rio, a vida do cristão é seguindo o caminho de Deus. Às vezes esse caminho parece se apressar, às vezes esse caminho parece demorar, às vezes esse caminho é manso como uma aguinha ali, né? Um lago bonito, brilhante, às vezes ele é algo revoltoso como uma cachoeira espumante, mas é o rio que corre. O importante é seguir, e ele sabe que o seu destino está próximo. Ele quer chegar ao mar, o rio quer chegar ao mar, e nós queremos chegar a Deus. Esse escritor faz a seguinte comparação: a vida da gente deve ser levada do jeito do rio, sem apressar e sem represar. Não é para correr e não é para ficar. Já pensou chegar a uma cachoeira assim e falar: não vou descer aí não, né? Vou represar aqui, sem apressar e sem represar, sem ter medo da calmaria e sem evitar as cachoeiras. Interessa saber que há um ponto de chegada e saber que se vai chegar lá. Eu queria acrescentar a essa comparação dele com o rio, nessa ideia de sem apressar e sem represar, sem ter medo, sem evitar as cachoeiras, é exatamente a vida com limites. Sempre gosto de lembrar de um rio. O rio é bonito dentro dos limites. Deus colocou aquele rio ali. É tão ruim quando a gente vê aquelas enchentes que os rios transbordam, entram nas casas, sujam todas as coisas. O lugar do rio é lá no lugar dele. A nossa vida é como um rio que vive sob a orientação de Deus. Nós devemos viver nesse leito, nesse caminho que Deus nos deu. Mas o mar está ali, para que eu vou procurar dando tantas voltas? Vamos dar um atalho, né? Não somos nós que temos que saber como chegar no mar. Nós temos que seguir o curso dado por Deus. Os limites sábios de Deus são colocados no nosso caminho, para que esse nosso caminho nos leve ao destino. O rio chega ao mar e nosso ponto de chegada é os céus. E nós devemos, como esse rio, seguir a vida sob a orientação de Deus. Nós lemos no início a passagem que fala que aquele que se aproxima da verdade, ou que pratica a verdade, se aproxima da luz. E é bem como esse texto que nós lemos. Cada dia é uma oportunidade da gente seguir um pouquinho mais. Não importa saber aonde essa curva vai dar. Às vezes a gente gosta muito de linha reta, porque você enxerga bem longe. Mas nem sempre a vida é essa linha reta, que você sabe o que está lá na frente. Nem sempre é dia. Pode estar linha reta, mas se escurecer tudo, você não enxerga muito menos do que alguns metros à frente. Mas como um rio, nós seguimos sob a orientação de Deus. A nossa motivação: Deus amou o mundo, entregou o seu Filho para que nós tenhamos a vida eterna. A nossa motivação é como a do rio. O rio quer chegar. A nossa motivação é chegar ao céu. E nós seguimos motivados porque sabemos que Jesus morreu por nós e nos dá a vida eterna. Que Deus nos abençoe mais uma vez nessa manhã. Possamos nos fortalecer em Jesus. Não ser como esses que aborreceram Jesus, que Jesus veio, mas esses amaram mais as trevas do que a luz. E por que eles amaram mais as trevas? Porque as obras deles eram más.
Amar Jesus está relacionado com fazer as boas obras, andar no caminho de Jesus. E assim, mais e mais, nos aproximamos da verdade. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na Tua Palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, por tão grande salvação, e que o Senhor nos dê, ó Pai, sempre desta Tua luz, nos guiando nos caminhos dia a dia. Obrigado mais uma vez, agradecemos por essa manhã e pelo privilégio de estarmos aqui para ouvirmos e estudarmos a Tua Palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.